juntos à palavra nesta manhã. Convido-vos a abrir novamente em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, onde nós temos vindo a meditar, a tirar lições fantásticas para a nossa vida. Tiago está a escrever para uma igreja que está no seu início, ainda que já tinha alguns anos de existência, mas uma igreja que estava constantemente a ser atacada, talvez não muito diferente da igreja dos nossos dias. Nós não estamos a ser atacados no sentido físico, há lugares no mundo que sim, não é? Mas nós não estamos, obviamente, como uma igreja, ou as igrejas para as quais Tiago estava a escrever, mas estavam, às vezes, os irmãos sabem, às vezes a nossa pior luta, às vezes não é física, às vezes é psicológica, não é? Aliás, hoje em dia, por exemplo, vocês sabem que sim, muitas das lutas elas são travadas, às vezes, sim, com muita força bélica, mas antes já foram tantas coisas psicologicamente feitas. Os irmãos às vezes ouvem estas coisas na televisão sobre os espias e quem foi saber coisas de um país e depois trouxe para outro. Claro que sim, às vezes as coisas são verdade, às vezes não são verdade, mas são mais que não seja que servem para fazer o jogo psicológico no inimigo. Ou seja, o outro que ouviu, eu tinha alguém aqui do meu lado que afinal de contas foi lá ao outro lado e ele disse que era meu e traiu-me. Então começa-se a olhar à volta e a gente já não confia em ninguém. Ainda não se entrou em guerra física, mas já estamos quase derrotados interiormente. Então, o inimigo faz muitas vezes isso. O diabo faz muitas vezes isso. Quantos sabem daquilo que eu estou a falar? Toda a gente devia levantar a mão. Todos nós sabemos isso. O pior, aliás, a maior arma contra nós que o diabo usa não é físico, não é empurrões. Nós vamos passar por uma história hoje que fala disso. Não, o diabo não faz isso, mas ele de alguma maneira, ele tenta encontrar uma brecha e tenta furar, ou então se não há brecha, ele tenta furar para entrar e pôr macaquinhos na nossa cabeça. E às vezes ainda nem entramos na guerra e já estamos a ser derrotados. Claro que temos ainda a falar de provas, no sentido daquilo que Deus muitas vezes permite para a nossa vida, para nós crescermos. E esse aliás, é o contexto da esmagadora maioria do capítulo 1 de Tiago. E Tiago está a escrever então para uma igreja que precisa de ser fortalecida, não é? Como Paulo dizia aos Efésios, no homem interior. Mais do que mais teologia nova, ou mais teologia, ou mais doutrina, Tiago está, de alguma maneira, a chamar a atenção daquele povo, que eles podem ser mais fortes do que aquilo que eles são. Quando ele começa a dizer, como vocês sabem, no verso 2, temos lido tantas vezes, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria, o motivo de passarem por vários tipos de provação, não é? Porquê? Para quê? Para que a nossa fé possa ser provada e a perseverança tenha a oportunidade de crescer. Então, isto nós já percebemos, não é? Deus pode permitir provas na nossa vida e nós precisamos de encará-las com fé, porque Deus vai estar a trabalhar na nossa firmeza, certo? Vimos que precisamos de encarar essas provas com alegria, não esperar pelo fim da prova para ter alegria. Tu espera que isto passe e depois então... Não, já podes ter alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se vais ter força no final já não precisas da força, não é? Precisas é agora, quando estás no meio da prova, se for o caso. Na última vez que nós estivemos juntos, há 15 dias atrás, nós vimos os versículos 9, 10 e 11, em que eu expus claramente o meu coração. A princípio não entendia o porquê deste texto estar aqui, o pobre fica rico, o rico fica pobre. Mas lembrem-se, o contexto é provas. E muitas das vezes Deus vai, dei-vos o exemplo do relógio, não é? Às vezes Deus vai acertar o relógio, Ele vai ter que lhe dar corda, Ele vai ter que mexer, e tudo lá dentro vai mexer até que os ponteiros fiquem no sítio certo que Deus quer que estejam, não é? Então, às vezes, Deus vai permitir que umas vezes vamos estar mais em cima, outras vezes mais em baixo, umas vezes numa posição, outras vezes noutra, mas lembrem-se, nós podemos confiar em Deus. Deus sabe aquilo que está a fazer, Deus sabe aquilo que permite, Deus sabe quando é que podemos estar em cima e Deus sabe quando é que precisamos de estar em baixo. Às vezes por nossa causa ou por nós próprios, porque precisamos de ser trabalhados por Deus. Outras vezes Deus nos eleva ou Deus nos humilha, porque há pessoas que precisam de nós nesses lugares. Ok? Nós vimos isso. Hoje eu gostava de concluir usando os versículos 12 a 15. 12 a 15. É um outro texto curioso, mas eu gostava... Tiago vai buscá-lo. Então, depois de batalhar, orar e buscar a Deus, eu percebi, irmãos, que Tiago não mudou o contexto, continua no mesmo contexto, provas, dificuldades, aflições.
Eu não sei como é que está na vossa Bíblia o versículo 12, mas na minha, por exemplo, que eu tenho comigo agora, diz: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Eu sei que a maior parte das versões está diferente, porque não tem as duas palavras provas e tentações, há de dizer aflições ou provações. É isso que está nas vossas Bíblias? Ajudem-me. Provação. Outras já se calhar dizem tentação. Okay. Sobretudo as mais antigas, ou no português mais antigo vão dizer a palavra tentação. Mas, ok, qualquer uma delas está certa. Aquilo que Tiago está a querer dizer é feliz ou mais, bem-aventurado ou feliz ou mais do que feliz, é aquele que ao passar nestas coisas, seja porque ele agora vai entrar dentro do contexto das dificuldades, das provas, ele vai-nos agora entrar num outro tema que também podem trazer desconforto à nossa vida. As provas podem trazer desconforto à nossa vida. Já vimos isso de longe. As provas vão trazer desconforto à nossa vida. Deus vai trazer desconforto à nossa vida, sim? Servir o Senhor, querer agradar a Deus, muitas vezes vai trazer desconforto. Não é um desconforto negativo, mas é um desconforto. Não deixa de ser desconforto. Às vezes não sabemos muito bem onde é que vamos pôr os pés, precisamos de confiar em Deus. E aí entra a fé, tudo bem, mas a gente põe o pé onde? É desconfortável, certo? Confiar às vezes em Deus é um pouco desconfortável nesse sentido. Nós não sabemos tudo, mas Ele já sabe, então nós temos que confiar. Mas há uma outra coisa que vai aparecer a partir do verso 11, vão-se disparar 13, que traz também desconforto. Até o verso 11 são coisas que Deus pode permitir, provocar, trazer à nossa vida. Estão comigo? Estou a tentar explicar, para depois eu começar a acelerar. Depois, quando eu depois meto a segunda, depois já vai por aí fora, não é? Ok, até aqui estamos bem? Sim? Okay. Até ao verso 11, Tiago está a mostrar-nos coisas que Deus pode permitir, trazer, provocar a nossa vida, provas, não é? Desconfortável para, de facto, a nossa vida ou aquilo que tem que acontecer no reino, aconteça. E pronto, e Deus vai permitir as provas. Ok, até aqui está? Ok. 12, ele faz como que... É como se Tiago agora juntasse, ou quisesse encorajar-nos sobre o que disse até o verso 11, e por isso ele começa com a expressão bem-aventurado ou feliz. Okay? Ele está a juntar. Então, bem-aventurado é aquele que suporta as aflições, ou as provas, ou as tentações, certo? Vamos lá ver se eu não me engano muito, para ver se leio esta. Já tenho outra versão aqui nos meus apontamentos. Então, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o... Então, é como se agora Tiago estivesse a dizer, então, vocês passam por provas, fiquem felizes por isso. Quem passa por aflição, quem passa por prova, quem passa por situações difíceis, quem consegue aguentar... Quem consegue ficar fiel, quem consegue ficar firme, vai receber a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o... Ok. Agora sim vamos dar um pulo e vamos para o verso 13. Porque agora, veja, Tiago pôs ali um bocadinho de manteiga e tal, oleou a coisa, para agora doer menos. Porque agora Tiago vai então entrar numa outra área que também traz desconforto. Provas trazem desconforto, mas provas trazem desconforto para nós crescermos. Mas a partir do verso 13, vai surgir uma nova palavra. Que se nós cairmos nisso, também vai trazer desconforto. Mas não é para nós crescermos, é para nós cairmos. E é a palavra tentação. E todos nós aqui somos tentados. Vou repetir. Todos nós somos tentados. E não vale a pena, pastor, eu já estou numa fase... Não, isso não é mesmo. Até Jesus, que é Jesus, foi tentado. Nós precisamos, provavelmente, da ajuda do Espírito também para perceber o que é que vem à nossa vida e é tentação para nós podermos, vamos tentar falar disso esta manhã um bocadinho, para nós podermos fugir disso. Então, lembrem-se, o contexto é desconforto, é dificuldade. As que vêm de Deus, essas dificuldades, de alguma maneira, Deus permite na nossa vida, é para o nosso crescimento. Mas lembrem-se que, por outro lado, há uma outra coisa que também traz desconforto e muito à nossa vida, que é cair em tentação. Mas isso não traz crescimento, esse desconforto. Antes, pelo contrário, esse crescimento fará com que nós caiamos, não é? Vamos só ler o texto rapidamente, então, verso 13. Quando alguém for tentado, não diga, diz esta versão que eu tenho aqui. Esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo... 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. 15.
Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Queria começar por aqui. Como é que termina o verso 15? Morte. O que é que falou o verso 12? Coroa da vida. Vejam que Tiago faz já aqui uma diferenciação, um contraste, para nós percebermos. Viram aquilo que eu estava-vos a explicar? Provas de Deus fazem-nos crescer, vão trazer-nos vida. Cair em tentação também trará desconforto, mas levar-nos-á para a morte. No sentido, a ideia que Tiago quer pôr é pintar-nos um quadro em que nós temos que perceber que há uma diferença enorme. Uma coisa é nós sermos fiéis a Deus e passarmos por dificuldades, por provas, nos alegrarmos, sermos felizes por isso, e Deus vai nos dar a coroa da vida. Nós ficamos firmes, nós não mudamos, nós continuamos a agradar a Deus, nós continuamos a louvar a Deus, nós continuamos a servir e a seguir Jesus todos os dias, custe o que custar, e Deus vai nos dar a coroa da vida. Outra coisa é o diabo tentar. É o diabo provocar-nos a nos desviarmos disso, e o resultado disso, se nós cairmos, é a morte. Então, duas coisas vão trazer desconforto: as provas, as provações e as provocações, agora sim, ou as tentações do diabo. Já sabemos que uma gera uma coisa. Quando nós passamos uma prova e ficamos fiéis a Deus, o que é que nós ganhamos? Vida. Obrigado, Jesus. E quando nós caímos em tentação, como é que nós nos sentimos? Quando nós pensamos o que não devíamos pensar. Quando nós dizemos o que não devíamos ter dito. Como é que nos sentimos? Mais vivos? Agora sim. Agora fiz aquilo que eu não devia ter feito. Yes! Quem tem uma consciência normalmente não se sentirá bem. Sentir-se-á pelo contrário mal. Então é isso que Tiago está aqui a pintar para nós, ok? Tiago agora adiciona as tentações, porque ele sabe que as provas e tentações podem trazer desconforto, temos estado a dizer. Podem pôr à prova a nossa fé, fazer crescer a nossa perseverança. Tiago sabe que através de ambas, provas e tentações, não só somos testados e usados no reino, como através delas temos a oportunidade de mostrar o nosso amor a Deus, ou não. Quando nós passamos por uma prova e nós ficamos firmes, nós estamos a mostrar a quem amamos e estamos dispostos a tudo. A dificuldade está aí, mas eu não vou parar porque eu amo a Deus. Mas quando nós somos tentados e nós não resistimos, toma nota porque esta é o cerne da mensagem desta manhã. Quando nós somos tentados, porque ninguém pode ser impedido de ser tentado, nós não podemos impedir a tentação, mas nós podemos e devemos lidar com a tentação. E Tiago vai nos mostrar como é que nós lidamos com a tentação. Com o amor. O amor deve ser a essência que nos faz ficar firmes na hora da tentação. Quem ama não trai. Obrigado pelo vosso amém. Quem ama não trai. Vou repetir para ficar em nossa mente e nos nossos ouvidos. Quem ama não trai. Porque o amor é exatamente a antítese disso. O amor cuida. O amor sacrifica-se. O amor não trai. Quando nós amamos, ou nós amamos, ou nós traímos. Esta é a questão. Não é? Pode ser ou nós amamos ou não amamos, mas a questão é ou nós amamos ou nós traímos. E trair é simplesmente voltar costas, é deixar de cuidar. Ok, a gente vamos tentar perceber isso. Então, Tiago diz isto no verso 12, não é? Que só é feliz durante as provas e tentações, que só receberá a coroa da vida quem realmente ama o Senhor. É lá que está no verso 12. O verso 12 tem essa palavrinha lá, no final. Aqueles que amam o Senhor. Quem é que é feliz? Quem recebe a coroa da vida, não. Quem é que é feliz? Aqueles que ficam firmes na hora da prova ou da tentação e amam porque amam o Senhor. Irmãos, leiam. Eu sei que sou uma bela peça, sou bonito, mas olhem para a Bíblia, vejam o que está lá no verso 12. Bem-aventurado é aqueles que depois de passar a prova, a tentação, a aflição, faça um parênteses entre a coroa da vida, esqueça agora isso e liga a primeira parte do versículo e a parte final. Feliz é aquele que suporta as provações porque ama ao Senhor. O que está no meio será o resultado de passarmos pelas provas, de amarmos a Deus, então receberemos a coroa da vida. A coroa da vida para nós hoje aqui é um assunto
para já de menos importância, ainda que tenha a sua importância, claro. Porque aquilo que eu quero trazer para nós da parte de Deus é esse. Se nós amamos, nós não traímos, nós não caímos em tentação. Reparem numa coisa, nós vamos saltar hoje, e não sei se voltaremos cá, mas os versos 16 a 18. De repente, Tiago faz outra vez aqui um contraste enorme. Ele fala da nossa tentação, daquilo que podemos cair, morte. E a partir do verso 16, Tiago vai dizer alguma coisa boa. Tiago diz assim logo no verso 16, não se deixem enganar. Porque Tiago está a deixar claro que tentação e prova não é a mesma coisa. Segundo, prova pode vir de Deus, tentação nunca vem de Deus. Deus pode trazer alguma, deixem pôr entre aspas, alguma dificuldade à nossa vida, não para nos dificultar a vida, mas para nos fazer crescer. Está certo até aqui? Sim. Deus nunca trará alguma coisa que faça o contrário. Deus nunca vai trazer à nossa vida alguma coisa que nos faça decrescer. Então, se não é Deus que traz, quem é? É aquele que a gente sabe. É o Pantufas, não é? É o Pantufas, como diz ali o nosso Alfredo. É o Pantufas, claro. Ele vai trazer, ele vai insinuar. E Tiago vai partir do verso 16 até ao verso 18 mostrar o contrário. Deus é bom. Ele não muda. O seu coração não muda, o seu caráter não muda. Deus é bom, Deus sempre foi bom, Deus sempre será bom. Se alguma coisa boa que vem para a nossa vida, vem do Pai das Luzes. Esse está lá, se não quiserem estar a acompanhar, estou só a parafrasear, porque o tempo passa muito a correr. Mas reparem que é isso. O que é que Tiago está a tentar? Tiago está a defender, não a Deus, mas a ideia que ele está a apresentar. Então, a tentação pode vir, mas nunca vem de Deus, porque Deus é bom, não se deixe enganar. Essa conversa, se Deus é bom, porque é que isto acontece? Mas nunca ouviram essa expressão. Até crentes dizem isto. Se Deus é bom, porque é que Ele permite isto? Calma, se alguma coisa está a acontecer de mal, não é Deus. A palavra de Deus é clara nisso. E às vezes nem sempre é o diabo. Agora já estou zangado. Nem sempre é o diabo, às vezes somos nós. E vou provar-vos aquilo que estou a dizer-vos esta manhã. Aliás, a esmagadora maioria das vezes que nós caímos, 99,9999% das vezes que nós caímos em tentação, a culpa não foi do diabo, foi nossa. Porquê? Porque caímos no erro de colocar os nossos desejos à frente do amor que temos a Deus. Pecado é permitir que sejamos dominados pelos nossos... mas era uma coisa boa. Sim, pode ser uma coisa boa. Mas se é uma coisa boa que se põe entre ti e Deus, tornou-se uma coisa má. Então Tiago quer nos mostrar. Tiago lembra-nos que Deus é bom, sempre bom, não muda, independentemente de nós ou das circunstâncias, e que no final de contas aquilo que Deus quer é o nosso bem e edificar o seu reino. Deus é por nós, irmãos. Deus é connosco. Deus não é contra nós. Deus nunca irá pôr uma pedra para nós tropeçarmos. Deus nunca irá pôr uma pedra para nós tropeçarmos. Quando Ele faz exatamente o contrário. Ele pega em nós e coloca-nos sobre uma rocha que é mais alta do que nós. Este é o Deus que nós temos. Então Ele nunca trará o mal à tua vida. Mas cuidado, irmãos, porque há gente a passar desconforto. Há gente a passar pelo desconfortável, que não tem nada a ver com provas, mas tem que ver com decisões e escolhas que têm feito ao longo da vida. Tem posto Deus, o seu amor ao Senhor, em segundo lugar. E tem colocado os seus desejos em primeiro. E isso tem trazido desconforto. Mas há outra coisa que os versos 16 a 18 nos dizem. Não diz lá explícito, mas temos que ler as entrelinhas. Deus ama-nos. Não está lá escrito, pois não? Mas diz que Deus é bom, que Deus quer o melhor para nós. Tudo o que é bom, tudo o que é perfeito vem do Pai das Luzes. Nele não há mudança nem sombra de variação. Deus escolheu-nos, Deus elegeu-nos. Está lá no final, não é, do verso 18. E nós, entre toda a criação, nos tornamos os seus primeiros frutos. Deus tem prazer em nós. Deus ama-nos. Deus vai trazer provas à nossa vida porque nos ama, porque nos quer fazer crescer. Deus ama-nos e Ele vai ajudar-nos, Ele vai nos dar o escape. Veja que às vezes Deus põe-nos em prova, depois ainda nos alimenta no meio da prova, ainda nos dá alegria para nós suportarmos. Depois a gente começa a passar a prova e a gente pede-lhe sabedoria. Lembram-se? Deus é isso que Tiago está a fazer. Deus é tão bom que Deus põe-nos na prova, Deus permite a prova, mas a seguir põe-se lá connosco no meio da prova, passa connosco a prova, ajuda-nos no meio da prova, alimenta-nos no meio da prova, porque Deus nos ama. O que é que acontece agora nos versos 13 a 15? Há uma chamada de atenção, por causa do verso 12. Agora, o que tem que estar em causa não é o amor de Deus por nós. Para vencer a tentação, o que fica posto em causa é o nosso amor por Deus.
A coroa da vida vai ser dada àqueles que, não é os que são amados. Não é aqueles que Deus ama muito. Por exemplo, lá em Romanos 8, quando diz, sabemos todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, a sua vontade, o seu critério, aqueles que Deus ama e Deus cuida. Mas aquilo que Tiago agora está a fazer, ele está a virar o bico ao prego agora ao contrário. Ele está a dizer, ok, na questão das provas, vocês confiem no seu constante amor. Deus vai estar com vocês. Precisam de sabedoria, Ele vai dar. Precisam de escape, Ele vai dar escape. Precisam de uma porta aberta, Ele vai abrir uma porta onde não existe porta. Ele vai por um caminho onde não há caminho. Porque Deus vos ama. Deus é bom e nele não há mudança, Ele não vai mudar. Aconteça o que acontecer na vossa vida e à vossa volta, confiem nele, Ele não vai mudar. Os seus planos a vosso respeito não vai mudar, porque Deus vos ama. O que é que acontece, irmãos, nestes versos 12 a 15? Tiago apela ao nosso amor. Porque tentação vence com o amor. Como é que eu resisto à tentação de trair a minha esposa? Eu tenho que repensar duas vezes o que é que eu mais amo. Se é ela, se o objeto onde eu quero colocar agora o meu amor, a minha devoção, seja aquilo que você queira dizer. Como é que eu consigo resistir à tentação de trair os... Como é que eu faço para não pecar mais? Ama a Deus. É por isso que amar a Deus não é uma sugestão. Amar a Deus não é uma opção. Amar a Deus não é mais uma entre tantas. Amar a Deus é um mandamento. Eu sei que a gente às vezes é sem querer, eu sei que claro que sim. Mas amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. Amor é uma decisão. É por isso que Jesus pôs isso dessa maneira. Jesus vai ao Antigo Testamento, quando pergunta qual é o maior mandamento, vocês sabem isto tão bem quanto eu. E perguntam-lhe, mestre, para ti qual é o maior mandamento? E Jesus disse, para mim o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, etc, etc. Todo o teu coração, todo o teu pensamento. Mas Jesus não fica por ali, ele só lhe perguntou um, e Jesus responde-lhe com dois. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nisto se resume a lei. João, na sua carta, ele vai concordar com Jesus. Ele vai dizer que sim, o amor é a essência. Se nós não conseguimos amar, nós podemos cumprir toda a lei, mas se nós não amarmos, nós acabaremos por falhar naquilo que é o principal. Então, amar é um mandamento. É uma ordenança que Deus nos dá, ou melhor, a ver se eu consigo montar isso. É que às vezes eu oro. Hoje, por causa de manhã, não orei isso, mas podia ter orado. É porque às vezes Deus, o Espírito mete coisas na nossa cabeça que às vezes é difícil da gente verbalizar. Deus dá-nos a ordem para amar, mas Ele espera que nós deiamos essa ordem a nós mesmos. Não sei se isto faz sentido. Deus deixou-nos mandamentos. Sim? E nós não obedecemos a eles de forma cega. Nós obedecemos a eles porque nós queremos. A gente vai na estrada, quem conduz? O sinal diz 50. A ordem está dada. Obedecer àquela ordem é uma decisão tua. Sim ou não? Amar a Deus é um mandamento, mas é um mandamento que só tu podes obrigar-te a ti mesmo. Deus não te pode obrigar a amá-lo. Amar a Deus é o antídoto para o veneno da tentação. Quanto mais nós amarmos a Deus, menos vou ser tentado. Não. A tentação será sempre igual, amigo. Tentação será sempre igual a toda a hora, a todo instante, qualquer coisa. Desde que haja fraquezas na nossa vida, e aposto que todos nós aqui temos fraquezas. A gente até que pensa, tentação é sempre só da carne, coisas sexuais, isto aqui. Não, às vezes não é nada disso. A gente não consegue conter a língua. Ih, cara, vou logo em uns com força. Não sei se são eles próprios ou se estou a lembrar-se de alguém. Há outros que são mentirosos crónicos. Eles já não fazem aquilo por mal, mas eles não... Qualquer história que eles contam, eles têm que acrescentar um pouco. Mas não está a falar de crentes. Sim, irmão. E a gente às vezes já nem leva a mal. Acho que já nem Jesus lhes leva a mal. Mas é uma pena. Entendam, por favor, aquilo que eu quero dizer. É uma pena, mas mentir não é feio. Irmãos, mentir é tão feio como falar mal do pastor nas costas. Não é para rir, é verdade. Falar de pastor ou de outra pessoa qualquer. Disse isto só para vos provocar, claro. Irmãos, cair na tentação não é só o marido que traiu a esposa com outra mulher. Cair em tentação é eu estar no culto e ter a tentação de estar a ouvir a pregação, mas estar a pensar noutra coisa qualquer. E em vez de me refriar a mim mesmo, eu vou arranjar desculpas. Não, ele é que prega, é muito chato, ou é não sei o quê, ou está-me a dar a fome, ou a luz distraiu-me, ou não sei o quê. E nós é que não soubemos corrigir-nos a nós próprios no momento que a tentação... Não sei se isto faz algum sentido. Para mim tem estado a fazer muito sentido.
Eu tenho que avançar. Tiago I, no verso 13, mostra-nos pela negativa a tentação, ou seja, pelo que a tentação não é. Ele diz-nos que a tentação, primeiro, não vem de Deus, não é? Já dissemos, porque Deus não pode sequer ser tentado. Então como é que, se Deus não pode ser tentado e depois ia tentar-nos? Isto é só para nos corrigirmos, está bem? Cuidado com a nossa linguagem, irmãos. O poder da vida e da morte, diz Provérbios, está na nossa língua. Cuidado quando nós dizemos, porque é que Deus permitiu esta situação? Quem? Permitiu que tu caísses, que tu fizesses o que não devias ter feito? Ou que aquela pessoa de família fizesse o que não devia ter feito? Não é Deus permitiu, foi a pessoa que permitiu fazer isso a ela própria. Então Tiago deixa isso claro. Não vem de Deus, não é de Deus, Deus não pode ser tentado e Ele nunca tenta a ninguém. Segundo, mostra-nos pela positiva o que a tentação é. E isto é perigoso, cuidado, aliás, é importante. Versos 14 e 15. Ele diz-nos que a tentação vem de nós e é para nós. Eu não tenho tempo de chegar ao final da mensagem, mas convido-vos a ouvir aquilo que é importante. Aquilo que Tiago está a dizer, alguém tem um telefone a tocar, agradecer que o silenciasse ou que o partisse. Ou que o atendesse. Vá. Ainda lhes dou mais uma alternativa. Ok. Ok, a gente, para nós pode ser tudo uma piada e eu é que tenho que fazer sempre estar zangado. Mas a gente está na casa de Deus, irmãos. Eu nunca faço isto que é para estar sempre com uma postura cool e ser sempre muito apoiado. Mas não pode ser. Às vezes há muita falta de respeito, irmãos. Há uma falta de respeito às vezes enorme. Porque tudo serve para a gente sair, telefones a tocar quase todos os domingos. Há sempre alguma coisa. Acho que é uma falta de respeito. Em primeiro lugar, por Deus. Em segundo lugar, hoje sou eu, semana passada foi o Paulo. É uma falta de respeito. Ou para quem está a liderar, ou quem está a fazer alguma coisa porque no louvar, porque o pessoal está a cantar, a gente pode andar de um lado para o outro. Não. Acho que é uma falta enorme de respeito. Vocês têm tempo antes de ir à casa de banho, têm tempo no final de ir à casa de banho, se não se aguenta, ponham umas fraldas. Não, desculpem, mas é verdade, irmãos, é uma falta de respeito, porque a gente está a pregar a palavra e toca um telefone, depois o outro é não sei o quê, depois o outro levanta-se porque vai não sei fazer o quê, e a gente está aqui tipo a pregar, está meia dúzia a tentar dar atenção, então está meia dúzia a tentar lutar para ver para onde é que caem os olhos. Mas é uma falta perfeita de atenção. Ouça, quer mais uma? Isso é do diabo. Porque Deus quer que tu tomes atenção à palavra. E o diabo quer te distrair no culto, seja a palavra, seja aquilo que está a acontecer. Então, a gente tem que resistir a isso. Não, mas eu não consigo aguentar. Não, então, ora sobre isso, Deus vai te ajudar. Eu ainda sou espiritual, ainda acredito que Deus nos ajuda. Acho que nós só conseguimos ter este momento juntos. Porque sempre que a gente marca mais outro culto é uma dificuldade toda a gente conseguir estar. Então, acho que devíamos aproveitá-lo da melhor maneira. Eu, pelo menos, irmãos, garanto, eu dou o meu melhor. Eu dou o meu melhor, irmãos, para me preparar. E sei que todos aqueles que ministram no louvor, na palavra, o pessoal está nas crianças, mas a gente está a dar o nosso melhor dentro do nosso tempo e dentro daquilo que conseguimos, para que de facto a igreja seja edificada. Se a gente vem com outra mentalidade, o diabo vai furar, porque é disso que a gente vai falar só um bocadinho. O Tiago vai dizer que a tentação vem de nós para nós. E a escola, hoje não estou a pregar assim a coisa, a vivalista, hoje é só escola. Tentação não vem do diabo, irmãos. Tentação é o diabo usar uma fraqueza que ele já sabe que nós temos e explora. Então a tentação, o diabo tentou-me. Não. Tu é que tentaste a ti próprio. Tu é que permitiste na tua vida houvesse uma brecha, em algum momento, em alguma altura. Eu até estava sozinho e de repente, olha, passei-me, não consegui, fiz ao dia. O diabo sabe como fazê-las. Irmão. O diabo só faz aquilo que nós lhe permitirmos que ele faça. Irmãos, desculpem. A Bíblia diz que ele... eu não tenho tempo de explorarmos isso, porque a gente depois vai noutra sessão, se os irmãos não se importarem, depois iremos lá. E vamos estudar o primeiro momento em que o primeiro pecado aconteceu, ou quando Adão e Eva pecaram. Lembram-se quando foi? Quem é que comeu o fruto? Pergunto eu. Quem comeu o fruto? Quem comeu o fruto? Eva. Não foi a serpente. Quem pegou no fruto com a mão? Quem pôs em causa Deus? Não foi a serpente. A serpente não fazia parte. Você acha que Deus quer saber daquilo que o diabo diz? Deus importa-se com aquilo que nós dizemos e pensamos. Então, naquela história, mas eu não me importa o que é que a serpente disse ou deixou de dizer. O que importa foi a firmeza que faltou a Eva. Essa é que é a lição para nós termos. A gente depois vai lá um dia com calma e vamos esmiuçar aquilo. Vamos ficar hoje por aqui por Tiago, está bem? Tiago vai dizer-nos que a tentação vem de nós e para nós. Talvez hoje porque o tempo é curto. Mas eu quero ministrar isto à nossa vida e oramos por isso. Todos nós temos as nossas fraquezas.
Todos nós temos as nossas brechas. Todos nós. Desculpem a minha ousadia. Todos nós temos as nossas brechas. Talvez uns com mais consciência, outros com menos delas, mas todos nós temos brechas. E aí sim, desculpem, tu podes até não ter consciência ou assumir as tuas brechas, mas o diabo conhece perfeitamente bem as tuas brechas. Aliás, se há coisa que o diabo faz questão de conhecer bem na nossa vida, é as nossas brechas. Brechas, as nossas falhas, aquilo onde nós somos mais fracos. E todos nós temos as nossas fraquezas. E nesta manhã aquilo que eu gostava de deixar convosco, como é que nós vamos fazer? Como é que nós lidamos com as fraquezas? Mais uma vez voltamos àquilo que dissemos há pouco. Com amor. No lugar das fraquezas nós precisamos de colocar amor. Em primeiro lugar, o amor que Deus tem por nós. A Bíblia diz que Deus nos amou, diz Romanos, quando nós ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5 diz isso. Deus amou-nos quando nós já éramos uma brecha inteira. Deus amou-nos, Deus colocou em nós o seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não se perca nas suas fraquezas, mas tenha vida eterna. Então como é que Deus resolve? Deus olha para nós, vê que somos pecadores, nós caímos constantemente em tentação. O que é que Deus faz? Deus resolve o quê? Pode julgar-nos, condenar-nos, mas Ele preferiu amar-nos. Irmãos, este é o Evangelho. Mas João, o mesmo apóstolo que escreveu estas coisas que eu citei, ele vai dizer na sua primeira carta que nós agora o amamos porque Ele nos amou primeiro. Como é que nós resolvemos este problema em relação às nossas tentações? Pastor, como é que eu lido com a tentação? Como é que eu sou fraco, na minha casa eu não consigo, eu explodo. Pensa no amor, porque nós temos que colocar o amor à frente. Se Eva, pensa comigo, nós vamos depois lá, mas pensa que se Eva tem posto o amor a Deus à frente do fruto, ela jamais teria tocado no fruto. Aquilo que o diabo faz é tentar desviar a nossa atenção de Deus. O diabo vai tentar desviar o nosso amor de Deus e fazer com que nós coloquemos força no desejo. Os nossos desejos opõem-se ao amor a Deus. Por isso Jesus disse, o Espírito está pronto, mas a carne... Porquê é que Jesus diz isso? Não é para nos criticar, é para nos alertar. É para nós sabermos, uau, nós vivemos nestas duas dimensões, sim, nós somos seres espirituais e nós amamos a Deus. E há pouco houveram aqui expressões fantásticas que nos inspiraram uns aos outros, juntos levantarmos a voz a este Deus maravilhoso, que é poderoso, que tem um nome maravilhoso. Sim ou não? Sim, há um lado dentro de nós que, claro que sim, que amamos a Deus, mas ainda temos carne. Nós precisamos de permitir e de fazer força, nos esforçamos para amar a Deus. Porque são aqueles que amam a Deus que vão receber a coroa da vida. Quem vai receber a coroa da vida não é quem vai correr mais depressa, não é quem vai chegar primeiro, não importa como. Não, quem vai receber a coroa da vida, segundo Tiago, é aqueles que ficam felizes no meio, nas provas, nas aflições, nas tentações, porque amam a Deus. O que nos faz ficar firmes, igreja, não é a experiência. O que nos faz ficar de pé não é os anos que nós temos disto. O que nos faz ficar disto, não era se o pastor fosse A, B ou C, se a igreja fosse assim ou fosse assim. O que nos faz ficar firmes, irmãos, é o nosso amor a Deus. O que é que fez com que Jesus ficasse firme para ir à cruz? Foi os nossos méritos, não foi? Jesus fica firme para ir à cruz porque nós merecíamos. Jesus fica firme para ir à cruz porque nos amou. João 13 diz que Jesus, verso 1 diz que Cristo amou os seus e amou-os até ao fim. Aquilo que segurou Cristo, irmãos, na cruz, foi os nossos pecados, não. Aquilo que segurou Cristo na cruz foi o amor. Os nossos pecados condenaram-no lá, mas o que o fez ficar firme, porque ele disse, Pai, se é possível, afasta de mim. Se quisermos, podemos dizer, Jesus também foi tentado ou não foi? Foi tentado no deserto. Foi tentado antes de ir à cruz, foi tentado na cruz. O que é que fez com que Cristo não desistisse da sua missão de vida, de agradar a Deus? Foi o seu amor, o amor pelo Pai. Mas o amor por nós. Tiago diz-nos que a tentação vai vir, irmãos. Nós somos tentados quando nós somos engodados, quando nós somos enganados pelo nosso próprio desejo. Tiago é claro nisso. Tiago está a explicar-nos. Nós temos desejos. Bem, às vezes, sou uma apetecida, uma bufetada naquele indivíduo. Às vezes até de brincar, tentação é grande. Cuidado, pois é tão grande, vê lá se depois não aguentas.
Vê lá se o desejo rouba o lugar ao amor. E o desejo vai sempre deixar um filho. E esse filho chama-se morte. Cuidado quando nós somos guiados pelo desejo. Cuidado quando nós somos inspirados. Mas hoje apetece-me assim, cuidado. Quando nós permitimos que os nossos desejos se sobreponham à vontade de Deus, cuidado, porque é aí precisamente que o diabo ele abre caminho para que tu possas virar as costas a Deus. E eu queria nesta manhã terminar com a oração e a ministrar a nossa vida. Porque temos estado a falar sobre desconfortável. E enquanto preparava a mensagem, Deus falou ao meu coração que há gente a passar por desconforto há muito tempo. Não por ser vontade de Deus, mas por tu não lidares com essa tentação. Há duas formas de nós vivermos de forma desconfortável. Uma é servirmos a Deus. E sabemos que volta e meia as coisas vão dar voltas. Não vai mal, Deus é por nós e Deus está-nos a ajudar. Outra forma de nós vivermos no desconfortável é quando nós vivemos de queda em queda. E nesta manhã eu quero que tu saias daqui vencedor. A única forma de tu venceres, primeiro é seres amado. Segundo, depois de seres amado, é começares a amar. Ama a Deus. Todos os dias faço questão de... Não sou o marido perfeito, nem o pai perfeito. Já toda a gente aqui me conhece há tantos anos, sabe disso. Mas faço questão de tentar pelo menos, todos os dias ou quase todos os dias, alimentar o amor que tenho pela minha mulher, pelas minhas filhas. Porquê? Porque é esse amor que me vai guardar de eu cair em tentação. Todos os dias, irmãos, eu peço a Deus, porque tem que ser Ele a edificar a casa. Todos os dias lhe peço que o meu amor por Ele cresça. Porque no dia em que o meu amor por Deus não crescer, cuidado, porque pode ser nesse dia que eu posso cair em tentação. De tirar dinheiro, de querer a glória para mim. Mas quando nós amamos, nós não traímos. Quando nós amamos, nós não caímos. A tentação vem, a tentação vai bater à porta. O desejo vai bater à porta. Mas quando o amor é mais forte, o que prevalece é o amor. Deus tem uma coroa de vida para dar àqueles que o amam. Àqueles que por amor disseram, não, eu não vou. Eu podia ter traído Jesus, eu podia ter traído a minha esposa, eu podia ter traído a igreja, mas eu amo-os. E porque os amo, eu não vou trair. É por isso que quem ama não fala mal nas costas. É por isso que quem ama não tenta enganar. Porque o amor não deixa. Vocês entendem? O amor não deixa. Eu não consigo. Eu não consigo ver-me com outra mulher porque eu amo demasiado a Catarina. Às vezes eu só assim, bom, epá, e aquela é bonita. Aquela, se vocês disserem alguma coisa, é aquela, uau, eu não consigo, irmão. Há um nojo. Há um nojo dentro de mim. Que Deus faz o mesmo quando nós estamos a pecar contra Ele. É a mesma coisa. Quando nós amamos, nós conseguimos resistir à tentação. O amor em nós faz-nos ser pessoas mais fortes, até uns com os outros. Nós suportamos muito melhor uns aos outros e as fraquezas uns dos outros, porque nós amamos. Quando é que a paciência se esgota? Pastor, quando a pessoa foi até ao limite. Qual limite? Será que foi porque a pessoa foi ao limite ou foi porque chegou um momento em que tu já não conseguiste amar mais? Porque enquanto nós amamos, nós suportamos, nós toleramos, nós comemos, nós sujeitamos, porque amamos. Porque amamos. O segredo para resistir à tentação, irmão, é amar. E a Bíblia diz, em Romanos 5 também, que Deus já derramou o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fica de pé comigo só uns instantes, vamos orar. Opa. Vocês depois deixam-me voltar aqui porque há tanta coisa para nós falarmos.